Obrigado, pastor Andrade, pelo privilégio. Obrigado ao Ministério da Mulher, da Igreja Guanabara, Jardim Guanabara, pelo privilégio de poder estar aqui, nesse projeto que é tão significativo, projeto abençoado por Deus, que é de fato uma ajuda, um apoio, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do ideal de Cristo, que é cheio do amor dele, podermos compartilhar o amor com o próximo. Esse é o grande propósito, é compartilhar o amor, falarmos do amor, vivermos o amor e compartilharmos o amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero também desejar o meu feliz sábado a todos e a todas. Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã de sábado, não é? De forma remota, no sentido de estarmos um pouco afastados, né, com os protocolos sanitários, mas com o privilégio de podermos estar, de fato, aqui presente neste lugar. Aqui. Vamos orar mais uma vez. Bom Pai, obrigado porque a Tua palavra se encontra aberta e o nosso coração também se abre à influência do Teu Espírito, que irá nos ensinar e nos motivar a praticá-la em nome de Jesus. Amém. Muito bem. 1 Reis, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser o quê? E ser homem. Isso é o conselho de um pai para o filho. Davi dá instrução ao seu filho Salomão antes da sua morte. Que conselho, né? Um pai chegar para o filho: eu estou perto de morrer. Agora, quer aprender o segredo da vida? Aí o pai chega para o filho e diz assim: ser homem. E aí virou até, algumas pessoas dizem assim: seja homem, rapaz, né? Seja homem. Alguns falam: seja homem, né? Seja homem. Seja homem. Essa exclamação, seja homem, ela vem após alguma atitude que não condiz com a atitude de um homem. Seja homem. E Salomão fala, e Davi fala a Salomão: contudo, o caminho do mortal é esse. O caminho que você vai passar é esse aqui. Eu estou no fim da minha jornada. Em outras palavras, ele está dizendo: eu fui homem. E alguém pode dizer assim: mas Davi errou? Davi, sim, errou muitas vezes. Mas o homem não é aquele que não erra. O homem é aquele que reconhece o erro e que conhece o caminho do acerto. Isso é homem que reconhece. O homem é aquele que pede perdão. O homem não é aquele que muita gente diz por aí que não chora, né? Não estou falando desse homem. Esse não é um homem, não existe, não pode existir. Porque se um homem achar que esse é o tipo de homem, não chorar, significando que ele é tão duro, tão insensível, que não pode chorar, esse de fato não condiz com a natureza humana. Agora, além de Davi falar isso para Salomão, que é também para cada um de nós, homens em especial, porque foi dito a um homem, ele também continua no mesmo capítulo, no verso 3, dizendo como é que uma pessoa de fato pode ser homem, como é que um homem de fato deve ser um homem, como ele pode se tornar de fato um homem, em outras palavras. Verso 3 diz: guarda os preceitos do Senhor. Homem que é homem, guarda os preceitos do Senhor. Então, atenção, homens. Aqui vai o conselho de um homem de Deus para um filho, que está registrado na palavra para todos os homens, os que estão aqui e os que estão aí nos assistindo. Homem, segundo as instruções de Davi para o seu filho, é aquele que guarda os preceitos do Senhor teu Deus. O que é guardar os preceitos do Senhor teu Deus? Deus quem criou o homem. Foi Deus quem criou o homem. E se Deus criou o homem, também deu a instrução de como esse homem deveria se comportar.
Porque o homem foi criado basicamente para glorificar a Deus, para ser um representante de Deus aqui na terra. O pecado veio e atrapalhou as coisas. Mexeu com o caráter do homem, com a natureza com que Deus criou o homem. Mas Deus que criou o homem nunca desistiu de restaurar no homem o caráter dele, com o qual ele fez, com o propósito pelo qual foi feito. Então, em nenhum aspecto da vida, Deus abandonou o homem à mercê do pecado. Deus não foi aquele criador e não é aquele criador que diz: você decidiu, você te vira, agora eu não quero mais nada com você. Desde o Éden, quando o pecado entra na existência do ser humano, a gente vê um Deus voltando a se encontrar com o homem, procurando o homem, dizendo: onde é que você está? Ele poderia simplesmente ter abandonado, isso é fato, mas não fez. Ele não fez para Adão, não abandonou apesar do erro de Adão, ele não o abandonou, e ele não vai abandonar nenhum homem hoje, a despeito do pecado ter ocultado a sua face, o seu caráter nesse homem. Ou seja, o propósito de Deus até hoje é restaurar a sua imagem original desde a criação. Você entende, homem? Essa é a atitude. Não é simplesmente a gente dizer assim: não, o pecado, já estamos aí há mais de 6.000 anos de pecado e hoje eu posso ir conforme a minha natureza quer, ou conforme a sociedade prega que deve ser um homem, o que deve ser um homem. Então, aí Davi diz assim para Salomão: para que você seja homem, você precisa primeiro guardar os preceitos do Senhor, a ordem do Senhor, as instruções do Senhor. Homem, ele deve guardar e seguir as instruções de Deus. Esse é o homem. Porque quando o homem deixa de seguir as instruções de Deus, ele deixa de ser o homem que Deus deseja. Então, a primeira coisa, seguir as instruções do Senhor. Agora, por que seguir as instruções do Senhor? Porque o homem que segue as instruções do Senhor, e é claro que eu estou falando aqui de base, de princípio, e serve também para a mulher pode extrair algumas lições disso, mas o homem que segue os preceitos, os caminhos do Senhor, ele anda nesses caminhos, anda segundo as instruções do Senhor. Então ele guarda no coração, ele pratica e começa a andar segundo a vontade do Senhor, e ele guarda os estatutos do Senhor. Estou lendo o verso 3. E os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Quer prosperar? Quer ter uma família próspera? Quer ter uma igreja próspera? Quer ter um trabalho próspero? Está aqui. Quer ser homem? Está aqui. Guardar os estatutos, andar nos caminhos do Senhor, guardar a lei do Senhor. Esse é o homem. E você vê que se homem guarda exatamente isso e faz isso que o Senhor está mandando, qual é o resultado? Eu nunca vi um homem que pratica exatamente esses conselhos para ser como Jesus, proceder como Jesus, guardar os estatutos, obedecer, estar na sua presença para não ser feliz, para não fazer a sua família feliz. Ou seja, é uma consequência. Eu posso então perguntar, se você me perguntar qual é o modelo de um homem, eu vou dizer, é esse aqui, não pode ser outro. E me mostre um homem temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que obedece a Deus, que guarda a lei do Senhor, que anda nos seus caminhos, que tem relacionamento com Deus, que ora, que lê a palavra de Deus. Me mostre esse homem, e eu vou mostrar. Se esse homem for casado, eu vou mostrar, eu terei certeza que mostrarei para a sociedade uma mulher feliz. Eu vou repetir, me mostre um homem temente a Deus, obediente a Deus, um homem que teme ao Senhor, que tem tempo para com o Senhor, que ora, que lê a palavra do Senhor, que guarda seus estatutos, as suas leis no coração, que é amigo de Deus. Me mostra esse homem.
Me mostra. E ao lado você vai ver uma mulher, se ele for casado, uma mulher feliz. Me mostra um casal temente ao Senhor. Uma mulher que tem um homem, que é homem, segundo os preceitos de Cristo. E eu vou ver uma família. O mundo conhecerá uma família feliz. Esse é o conselho de um pai para um filho. Porque quando ele diz, seja homem, ele está dizendo, seja um representante de quem te criou. Honre ao seu Deus. Honre ao seu Deus. E na Bíblia, segundo o próprio Criador, o que é ser homem? O que é ser homem em relação às atitudes com a sua mulher, com a sua esposa? Como é que um homem é homem dentro da sua casa? Quando o homem é homem dentro da sua casa, do seu lar, das quatro paredes, no quarto com a sua esposa, no lidar com os seus filhos, com a sua família, quando é que um homem é homem? Existe um modelo de homem na criação, no Éden, antes do pecado, e um modelo de homem, infelizmente, copiado por muitos homens depois do pecado. Mas a pergunta é, qual é o modelo de homem que você vai seguir? Que você quer ser? Ou que você é dentro da sua casa? O modelo de homem descrito por Deus, estabelecido por Deus, planejado por Deus, antes do pecado, ou o modelo pós-pecado, ignorando a restauração de Deus apesar do pecado? Isso é uma decisão de todos nós, de todo homem, de todo homem. Agora, a nossa decisão vai determinar a felicidade da nossa família e a nossa felicidade também, a família da minha esposa, do cônjuge. Vai determinar. As minhas reações vão dizer quem eu sou. Se eu sigo as instruções de Davi para Salomão, sendo amigo de Deus, eu terei uma família feliz e abençoada por Deus, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir ainda a palavra do Senhor lá em Efésios, por favor. Acompanhem comigo. Efésios, capítulo 5. O que é um homem de verdade? O que é o homem, né? Esse aconselhado por Davi. Seja homem. Agora vamos falar para o homem marido, né? O homem que tem uma esposa. O que Deus fala? Efésios capítulo 5, verso 25. Todos acharam? Vamos ler então. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo que se entregou por ela. Olha o verso, vamos voltar um pouco, verso 23. Porque o marido é o quê? A cabeça da mulher, como também Cristo é o quê? A cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do... Olha o seja homem aqui, olha o homem. Olha o homem determinado aqui, descrito aqui. Faz uma comparação do homem, marido, com o próprio Cristo. Com o próprio Cristo. Aí você vai dizer assim, pastor, vamos lá para Gênesis. O que está escrito em Gênesis? Está escrito lá em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, que a mulher deveria ser governada pelo homem. Não tem? Depois do pecado? E ele, né, terá as dores de parto, etc e tal. E ele te governará. Aqui, pastor, o modelo é esse. Olha o dedinho, ó. Atenção, homem que está escutando. Governar. Tá bom. Mas que governo é esse? Tá bom, está escrito. Ele te governará. Mas que governo é esse? Qual é o tipo de governo? Aí, a resposta, antes de dar a resposta, que é o verso que eu já li aqui, em Efésios, que é o modelo de restaurador, veja que o modelo de Efésios, Paulo diz em Efésios, capítulo 5, 23 até o verso 25, o governo do homem à mulher
está estabelecido exatamente nas palavras de Paulo, comparando a atitude do homem, e veja, nós estamos no Novo Testamento, comparando a atitude do homem, igual, semelhante à atitude de Deus. O tratamento que o homem tem que ter com a sua esposa, o homem, é exatamente o mesmo, e deve ser o mesmo tratamento de governo de Deus em relação à sua própria igreja. É exatamente esse modelo. E Deus não aceita nada. Para Deus, o conceito de homem é exatamente esse aqui, apesar do pecado. É o que estabelecido por Paulo em Efésios, capítulo 5, 23 e 25. Quando você vai um pouco antes, ao capítulo 2, se você quiser ler capítulo 2 de Gênesis, nós vamos voltar para Efésios, para a gente ir para o fechamento da nossa mensagem, mas eu quero ler com vocês. Vamos ver o perfeito antes do pecado, Gênesis 2. Estamos aqui antes do pecado, em uma família perfeita, em um homem perfeito. Olha só o que é estabelecido aqui. Gênesis 2, Gênesis 1, verso 26. Por favor, Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio, aparece aqui a palavra domínio, eu destaco, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observe o 27, tá? Então primeiro nós vimos o termo homem, criou Deus o homem. Agora, que é esse homem criado e para ele Deus deu o domínio sobre tudo? Vamos lá ao verso 27. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Vocês entenderam aqui? O domínio não foi dado ao homem, sexo masculino. Quando Deus criou o homem para governar o mundo, para dominar o mundo, sobre as criaturas, esse homem é homem e mulher. Tá? Gênero, homem e mulher, os criou e deu domínio sobre todas as coisas. Quando Deus, então, une agora sexo masculino e sexo feminino em unidade, em casamento, está descrito na palavra de que o homem estava só. E quando esse homem estava só, Deus criou uma mulher. Então no plano de Deus, ao criar o homem e a mulher, foi para o domínio, para exercer o domínio sobre a terra. Agora, quando ele une o homem e a mulher em casamento, ele chama a parte feminina de Ezer. O termo auxiliadora, Ezer. E esse termo chamado pelo próprio Deus, descrito pelo escritor da Bíblia, né, no caso dos Gênesis foi Moisés, hebreu, escrito em hebraico. A palavra que Deus usa e é escrito aqui é auxiliadora. Ezer significa auxiliadora, e é escrito também, dito auxiliadora idônea. Ezer, que é auxiliadora, é exatamente alguém igual, auxiliar no mesmo nível. Não existe aqui, em hipótese nenhuma, nenhum sentimento da parte de Deus de que o homem seja superior à sua mulher. Essa palavra auxiliador não tem nenhuma conotação do termo utilizado hoje quando alguém diz, alguém é meu auxiliar, rebaixando-o a uma categoria inferior. Não tem nada a ver. Ezer significa auxiliadora em termos de igualdade, não é de inferioridade. Agora, é óbvio que a mulher, ela foi criada pelo próprio Deus como uma pessoa muito mais frágil do que o homem. A força que Deus deu ao homem, diferentemente da mulher que é mais frágil, nada tem a ver com esta força que o homem tem para dominar o mais fraco. Por quê? O homem recebeu forças. Sabe por que o homem recebeu força?
Sabe por que Deus deu mais força ao homem do que à mulher? Foi para que o homem protegesse a mulher. Foi para que o homem protegesse a mulher. E sabe por que Deus deu menos força à mulher? Deus trocou a força da mulher, deu pela sensibilidade, para proteger emocionalmente, para cuidar, para ser uma companheira, para ajudar, para abençoar. E ambos fossem perfeitos, como Deus projetou. Nós não podemos de forma nenhuma. O dia que todos nós, homem e mulher, depois do pecado, somos pecadores. O pecado que atormenta a alma de uma mulher é o mesmo pecado que atormenta a alma de um homem. E se o homem usa agora a força que tem, pela força do inimigo, do pecado que degenerou, o que ele vai fazer com as pessoas mais frágeis ao seu lado? A gente vê, infelizmente, a violência, o descaso, o distrato. Vocês entendem o que o inimigo conseguiu fazer com os seres humanos? O ser humano pega uma forçazinha que tem a mais. Ele pega, pode ser força de posição, força física, força de influência, e começa agora a rebaixar outro à sua semelhança. Outro à sua semelhança. Homem que é homem, ser humano que é ser humano, nunca pode destratar alguém que ele pensa que é inferior. E que não é. A primeira falsa impressão demoníaca do coração do ser humano, degenerado pelo pecado, é achar que só porque ele tem mais força, é achar que só porque ele tem mais poder, ele tem mais dinheiro, ele pode humilhar quem quer que seja. E é tão degenerativo isso, é tão opressor, tão terrível essa condição, de que o homem, por exemplo, se ele não tiver força física igual a outro homem, mas se ele tiver um poder, dinheiro, financeiro, oposição, status maior, ele humilha da mesma forma. A violência está no gene, depois do pecado. Está no ser humano. Mas a solução está em Cristo Jesus. Porque todo homem, irmãos, não importa de onde veio, se ele foi criado sob um teto de agressividade dos seus pais, se ele foi torturado, se ele viu, porque nós somos de fato, por causa do pecado, um produto do meio que vivemos. Mas não importa se crescemos vendo o nosso pai, se você cresceu vendo seu pai maltratar com gestos, com palavras, com omissões, ou com agressividade, violência física a sua mãe, não importa, você não pode fazer a mesma coisa, você não precisa, você não pode colocar desculpas nisso, porque Deus que te criou, te regenera em nome de Jesus. Ele é o Deus poderoso, Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que temem a Ele. Louvado seja Deus, bendito seja o nosso Deus. Homem, seja homem, e você não pode ser homem se você não obedecer àquele que te criou. Eu quero voltar rapidinho a esses textos de Efésios capítulo 5, porque eles são extraordinários. Eles falam muito ao meu coração, esse conselho maravilhoso. E eu termino com essa reflexão da própria palavra do Senhor. Homem, você não tem o domínio sobre a sua esposa. E sabe quando é que você vai entender isso? Quando você entender que você é dominado por Deus. É Deus. Se Deus dominar o teu coração, você irá cuidar do coração do teu próximo, da sua esposa, dos teus filhos, porque suas atitudes glorificarão a Cristo. Bendito seja Cristo. E eu volto lendo de novo, Efésios capítulo 5, verso 23. Depois eu vou ler o verso 25, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher. De que forma? Como? Isso é o modo. Também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Querido marido, seja o salvador da sua esposa. Seja o protetor, o guardador da tua esposa. Ela está ao teu lado. Deus colocou para ser uma bênção. Seja uma bênção, porque Deus colocou você ao lado dela para que você seja uma bênção. E o 25, maridos, amai
vossa mulher, como, de que modo, também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bendito seja Deus. Dá para a gente imaginar alguém que ama tanto a ponto de dar a vida, levantar a voz para desprezar. Dá para imaginar alguém que ama tanto a ponto de dar a vida, levantar a mão para agredir. Dá para a gente imaginar alguém que ama tanto ao ponto de dar a vida, ser omisso às necessidades da esposa, da família. Querida esposa, seja uma bênção na sua família. Corra para os braços de Jesus. Peça socorro em tempo oportuno, porque Ele te criou, Ele te conhece, Ele te valoriza, Ele te abençoa. Que neste momento o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui presentes nessa igreja. Que Deus te abençoe você, mulher. Deus conhece tuas lágrimas. Deus é teu Deus. Deus é o teu amor absoluto. Não desista de Deus. Mesmo que as tempestades venham dentro da sua casa, e se porventura te fazem sofrer de alguma maneira, só não esqueça de Deus. Não esqueça do teu Salvador, porque Ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar. Entrega o teu esposo nas mãos de Deus. Não importa se ele é um cristão, se ele não é. Se ele não for, aí que entrega mesmo. Entrega em nome de Jesus. E querido homem, seja homem, seguindo as orientações de quem te criou. Quer ser feliz? Só há uma possibilidade de ser feliz: voltando a obedecer àquele que nos fez. Que Deus te abençoe. E ao ser homem, segundo nós lemos aqui, o nome de Deus será glorificado. Seremos felizes, teremos uma família feliz. Que Deus te abençoe. Que Deus te bendiga. Que Deus seja o teu Deus, o Deus da tua casa. Mas antes, seja o Deus pessoal. Deus te abençoe. Gostaria de perguntar para você nesse momento: você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, a tua família a Jesus, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos nas mãos de Jesus, esse cuidador maravilhoso que nos consola, que nos redime? Levante sua mão. Quero que Deus te abençoe nesse momento. Eu quero orar por você, Pai Celestial. Obrigado, Pai, que apesar do pecado, das angústias, dos problemas dessa vida, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nós podemos ser amparadas por esse Deus maravilhoso que não desiste, que amou tanto a sua igreja, que amou tanto a mim, amou tanto a nós, que deu sua vida por este amor. Louvado seja o teu nome. Que esse amor, Pai, seja a força dominante do coração de todos os homens que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, também nos assistindo. Que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, porque o pecado não pode atrapalhar os teus planos. E se de alguma forma ele está tentando nos dominar, está repreendido em nome de Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas das tuas filhas, que por vezes rolam pelo descaso, muitas vezes pela violência emocional e às vezes física. Oh Pai querido, dá força, dá poder, dá fortaleza, dá esperança, dá o consolo. Se o mundo negar o conforto, que elas achem, Senhor, o conforto na tua presença. Dá-nos um sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe as famílias dessa igreja e a todas as famílias que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos aí ao pastor Osias pela bela exposição da palavra de Deus. Seja homem, né?
É um recado para cada um de nós e as mulheres são bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe você e que nós tenhamos um feliz sábado.